Então, vale a pena visitar Montreal no inverno? A resposta mais lógica e rápida é não, de jeito nenhum. Mas se você não tira essa maluquice da cabeça, talvez porque você tenha um parente ou um amigo que convenceu você de que pode ser uma boa ideia você vir conhecer a neve, aí é outro caso. Se você achou talvez uma passagem de promoção aí entre fevereiro e março, diga-se de passagem, os piores meses para você poder visitar, ou mesmo se você tiver com um planejamento, assim como eu, de morar no Canadá e talvez Montreal seja uma das suas opções. Bom, são vários motivos que podem fazer você cometer essa loucura. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer em termos de programa de neve e de frio, lugares onde você pode comer e beber, e algumas dicas de como você pode sobreviver a esse inverno glacial que nós temos aqui. Meu nome é Marco Vasconcelos e seja bem-vindo ao Vale a Pena Visitar. Então, antes de eu começar a falar propriamente o objetivo do vídeo, que é, se vale a pena ou não visitar Montreal, e se você vai abraçar essa ideia, o que você tem que fazer, que é a razão pela qual Montreal é tão frio em relação a outros lugares no planeta que, por exemplo, estão na mesma latitude, mas que não tem essa temperatura do Ártico, né? É basicamente porque ela é banhada e cortada pelo Rio Saint-Laurent, que é uma bacia que está muito próxima do Ártico, e ela traz uma corrente marítima que vem dos polos, ao contrário, por exemplo, dos países que estão no Atlântico, voltados para o oeste, né? Como, por exemplo, ali Portugal, Inglaterra, França, toda a região da Europa ali, que está sendo banhada pelo Oceano Atlântico, mas que traz, que na verdade essa corrente que está chegando lá é uma corrente que vem da região do Caribe. Também preciso falar da expectativa versus realidade do inverno em Montreal. Se você acha que o inverno no Canadá é sempre aquele dos cartões postais, onde você está vendo tudo lindo, branco, aquele céu maravilhoso, as pessoas andando felizes com aqueles floquinhos de neve caindo, esqueça isso, porque isso aí é basicamente durante o período em que a neve está caindo e só vai durar muito tempo, né? Eu falo muito tempo, é talvez alguns poucos dias, se a temperatura se mantiver muito congelante. Porque à medida que a temperatura sobe um pouco, toda aquela paisagem linda e maravilhosa que você vê nas fotografias, você pode capturar aquele momento, congelar ele, tanto em vídeo como foto, mas na verdade ele vai durar muito pouco. A realidade mesmo é lama, é sujeira, é desconforto ao andar, e tudo isso aí você vai passar como turista. Outra coisa engraçada são as luzes de Natal. Você vai ver as luzes de Natal e você não precisa se preocupar muito em vê-las só durante o Natal, porque a maioria das casas aqui vai deixar as luzes de Natal aqui até março, quando realmente começa o degelo. Com relação à festa do Natal, a vibe de natalina que Montreal oferece, isso sim, realmente eu não tenho o que dizer, realmente é muito lindo. Você vai ter os mercados de Natal, você vai ter uma decoração realmente feita, porque as pessoas realmente, os canadenses realmente curtem o Natal aqui de uma forma assim muito especial. Mas é uma coisa que você vai curtir mais dentro de casa do que fora de casa, porque dependendo da noite, como eu tentei muitas vezes, em alguns anos assim, sair com minha família para passear, é impraticável. Depois que você pega uma temperatura de menos 15, menos 20 à noite com vento, a primeira coisa que você quer fazer é entrar em um café, se aquecer ou num restaurante, e essa coisa, esse glamour todo que você tem, você até pode tentar fazer isso, mas você vai ver que é muito desconfortável, porque uma temperatura razoável para você fazer isso seria uma temperatura de 0 grau, que para eles aqui é uma festa quando acontece, né? Que normalmente não vai ter esse disponível. Então, se você não é uma pessoa que está acostumada, né, com climas muito severos, né, muito hostis, eu não recomendaria você vir conhecer Montreal durante o inverno. Para quem já mora aqui, já acostumou, né, ou até para o próprio canadense que, para surpresa de muita gente, também detesta o inverno, alguns deles, né? A menos que você faça um esporte de inverno, que você seja apaixonado por um esporte de inverno, aí é justificável você gostar desse período, mas para visitar e fazer o turismo, não há nenhum glamour especial em que você vá, né, se sentir confortável andando na rua. Um outro ponto importante da expectativa versus realidade é o fato de que se você não for um motorista que tem experiência em dirigir em clima severo, como neve, né, alugar um carro aqui talvez não seja uma boa ideia. Então, por exemplo, dirigir em Montreal durante o inverno
exige que você conheça, além das regras de trânsito, as regras de estacionamento, que são muito complexas. Eu até em outro blog que eu já escrevi por um tempo, chamado Você no Quebec, eu escrevi um artigo chamado A Difícil Arte de Estacionar o Carro em Montreal. Depois eu deixo até o link aqui para vocês. Uma das matérias que mais faz sucesso no blog, inclusive porque a finalização toda é em francês. Então, se você não está preparado para essa dificuldade de estacionar o carro e também para o custo de estacionar o carro em Montreal, porque o estacionamento é caríssimo e cada vez mais escasso, Montreal, inclusive, tem uma das operações de remoção de neve mais eficientes do mundo. E eu não estou querendo ser nem bairrista aqui, realmente é um modelo que é copiado no mundo inteiro, porque Montreal tem um histórico de neve pesado para uma grande metrópole. E eles têm uma operação que chega a custar bilhões de dólares para o estado, porque a partir do momento que começa a nevar, são centenas, né, de tratores, de carros de remoção de neve, pessoas trabalhando para que a pista e as calçadas fiquem limpas, né, pelo menos nas partes mais movimentadas da cidade, em questão de horas, né? Então, o fato dessa operação também acontecer de forma praticamente simultânea quando a neve cai é um outro ponto que cria um caos para quem é um motorista aqui. Só para dar uma ideia para vocês, eu trabalho a mais ou menos 12 quilômetros da minha casa e num percurso normal, numa via de aproximadamente 50, 60 km por hora de limite de velocidade, eu demoro em média 35 minutos, quando estou indo muito rápido, às vezes 30, sem trânsito. Mas num dia comum de nevasca ou de neve um pouco mais forte, eu posso demorar 1h30, 2 horas para chegar em casa, porque fica muito lento, a gente tem que aguardar os tratores de remoção passarem, as vias ficam com as faixas reduzidas, então tudo isso aí é um ponto que você tem que considerar durante a sua visita a Montreal no inverno. Mas ok, tudo bem. Depois que eu já toquei esse terror todo, já falei sobre as dificuldades, né, vamos falar sobre o que você precisa saber para visitar. Um dos pontos mais importantes que você tem que definir nesse seu processo de visita é o período que você vai vir, né? Diria que há três janelas, na verdade, para você fazer essa visita, que seriam o começo de dezembro até o Natal, onde realmente acontece a magia das primeiras quedas de neve que a cidade vai ter. A primeira neve é uma neve muito linda, branquinha, as árvores ficam todas com os galhos cheinhos de neve, então aquela verdadeira paisagem de conto de fada. Mas é uma coisa que pode acontecer ou não, porque, por exemplo, eu moro aqui, vai fazer 8 anos que eu estou morando aqui, e eu já vi alguns invernos onde não nevou durante dezembro, né? Essa questão do aquecimento global, essa série de mudanças climáticas que vem acontecendo, elas vêm transformando um pouco a paisagem daqui, inclusive dificultando o turismo de esportes de neve, né? Porque algumas estações de esqui que são muito próximas de Montreal, elas vêm sofrendo com essa questão, né? Já há alguns anos, de faltar neve. E o turista que vem para cá em dezembro achando que está com a neve garantida, que vai ver aquele, como ele chama, do Natal branco, né? Pode se decepcionar. Eu já vi alguns natais onde não nevou. O grande apelo para a pessoa vir visitar Montreal em dezembro é principalmente o clima, porque é o momento em que o frio ainda não está tão extremo. Você vai ter temperaturas aí abaixo de zero, mas são temperaturas suportáveis, todas elas assim próximas de zero. Até um -10 você vai suportar de boa, fazer um passeio, curtir em alguns lugares, né? Mas não é garantido, né? O senão, para quem está vindo em dezembro, é o preço da passagem. Esse é o momento mais caro para se visitar o Canadá, por várias razões, mas a principal é que grande parte das pessoas que mora, que é imigrante, que quer viajar e fugir do frio e visitar a família, procuram essa época do ano, então necessariamente o preço da passagem vai sofrer um aumento muito maior por causa da demanda. O outro período em que eu diria para você que pode ser suportável de visitar, mas que eu não acho nem muito bonito, seria entre o final de fevereiro e o começo de março. Então, o que é que acontece nesse período que eu estou falando aqui, que seria o final de fevereiro e início de março? Você vai ver um clima agradável, que pode variar aí até com positivo. Você vai ter um -10, -5, até uns 5 graus, e dependendo da época do ano, até 10 graus pode dar, né? Ou por alguma razão especial, como eu já vi aqui.
mas você vai ter um misto de dias frios com alguma possibilidade de neve, mas degelos também. Então isso causa um desconforto para você andar e a paisagem em si ela não fica lá essa beleza toda como no início de dezembro, por exemplo. E o terceiro ponto que eu diria para vocês em termos de planejamento se você tiver que vir pela primeira vez, evite a todo custo vir em janeiro e em fevereiro, né? O ápice do inverno, né, canadense, mas principalmente na região de Quebec, onde o frio é realmente insuportável, né? A gente está falando de temperaturas que podem chegar inclusive a menos 40, como nós tivemos aí. Eu já estou no terceiro vórtice polar. Vem se falando inclusive recentemente de um frio extremo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Esse frio ele vem daqui do Canadá e por uma razão muito engraçada as pessoas não comentam muito sobre essa questão de colapso da cidade no Canadá, talvez porque o Canadá não tenha tanta essa fama de ser uma cidade explorada pela mídia, mas basta os Estados Unidos passar por algum tipo de dificuldade com neve e que tudo fica no alarde. Isso aí, tudo que eles estão passando nessa situação lá recente agora, desse vórtice polar, a gente passa aqui pelo menos 2 vezes no ano durante o inverno. Então é o dia a dia para quem está aqui. Mas jamais indicaria para um turista vir aqui e passar, né, por um vórtice polar. Imagine você abrir a porta da sua casa ou do seu hotel para sair e respirar um ar que basicamente ele corta seu pulmão. Aquele cabelinho que você tem no nariz, a primeira vez que você faz assim, ó, você escuta aquele barulho do cabelinho congelando e inevitavelmente você vai tossir de um jeito que você não vai conseguir respirar, de tão seco que é o ar. Então, de qualquer maneira, se você tiver que visitar um parente que venha e você está vindo no inverno, né, que vai passar o Natal com ele, você vai sentir que janeiro vai ser um período que você não vai nem querer sair de onde você está. A minha sogra, cunhada e sobrinha vieram passar o Natal conosco aqui, inclusive num desses vórtices polares, e para vocês terem uma ideia, ela passou 2 semanas sem querer sair do apartamento. Ela saiu uma vez comigo dentro do carro e ia apavorada e toda encapotada, quer dizer, para ver a beleza do branquinho que a gente passa e observa. Mas para uma pessoa que não está acostumada com frio, visitar aqui no inverno é uma loucura. Mas ok, a gente já falou do clima, a gente já falou do período que você tem que você pode vir das janelas para vir. E agora, né, já que você decidiu aí no seu planejamento qual período vir, vamos agora para o que de fato interessa, né? O que a gente faz, né, em Montreal como turista, né? Há muitos memes, né? Principalmente nesse início de inverno, que você vai ver em redes sociais quando você já é nativo daqui, já está morando há tempo aqui, que é o que fazer, 10 coisas para se fazer em Montreal durante o inverno. Aí a pessoa sai com uma mala puxando e ir embora, ir para o Caribe, ir para qualquer lugar quente, e não ficar aqui, né? Mas se você não tem essa opção, ou se está vindo para cá propositalmente para visitar no inverno e não tem jeito de escapar dessa sua vontade, vamos lá. A lista não é tão longa, mas temos algumas coisas para se fazer. Montreal tem uma característica muito especial de ser uma cidade extremamente verde, com centenas de parques. Não, centenas não diria, mas dezenas de parques muito extensos e parques que que tem uma concepção em termos de urbanismo que é criada para viver em 2 ambientes, tanto no verão como no inverno. Então, a primeira coisa que você vai ver nos parques é o tubing, né, ou a glissade em francês, que aqueles morros, eles se tornam verdadeiros tobogãs durante o inverno. Então você não precisa gastar muito, normalmente você compra uma pranchinha ou em alguns lugares, em alguns parques, a própria estrutura do parque, a prefeitura fornece essas pranchinhas para você descer, né? É uma programação legal, mas você, diferentemente da estação de esqui que você paga para você ter acesso ao teleférico e ficar o tempo todo subindo e descendo sem fazer esforço, nos parques públicos você vai ter um crossfit muito forte, que é a tal da subida do morrinho. Então eu já, como morador de Montreal há muitos anos, eu já fiz isso com minha esposa e minhas filhas
nos primeiros invernos. Hoje eu não tenho essa disposição mais para estar subindo o morrinho, mas de fato é bem divertido e tem uma adrenalina muito boa. A outra opção seria, eu não sou muito fã, mas a patinação no gelo, que aí você tem aí vários parques e alguns parques no centro da cidade ou no Velho Porto, em que você paga uma pequena taxa para entrar e você tem acesso inclusive a patins. Você não precisa comprar nada, você pode utilizar lá os patins. Alguns fornecem gratuitamente, outros você tem que alugar, mas o valor não é nada exorbitante. A desvantagem dessa programação é que, ok, se você tiver um dia de clima ótimo, com sol, pouco vento, vai estar tudo lotado, porque todo mundo quer a mesma coisa. E no normal vai estar muito frio, com muito vento. Então, para quem é daqui, gosta muito. Para quem não está muito afim de pegar um frio cortante, tem as opções de patinação indoor. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma matéria completa com as indicações de todos no blog lá, tem todas as indicações e links dos lugares que você pode utilizar como referência para a sua programação de patinação. Se você achar que vale a pena dirigir ou pegar algum transporte que vai levar em média mais 1h30, 2 horas, você tem os parques de glissade, que são os parques de tobogã profissionais, alguns como se fosse um parque temático só para neve, né, onde geralmente são estações de esqui que são planejadas para isso, né, mas voltadas para um público que não tem, que realmente só quer descer num tobogã em cima de um trenó, alguma coisa rápida, né, e vale muito a pena. O custo é bem acessível quando comparado com uma estação de esqui. Você também não precisa de nenhum equipamento especial, apenas uma roupa que isole, né, do frio e também que seja impermeável, né? Porque você vai necessariamente cair na neve, vai pisar na neve, e a neve, depois de um certo tempo, ela vai ficando úmida, né? Então a roupa tem que ser uma roupa própria para isso. Então, recomendo bastante. Isso aí geralmente as estações de esqui oferecem uma opção de lazer para criança ou para quem não quer descer a montanha como profissional. E assim, eu tenho algumas recomendações, já fiz alguns programas desses aqui e eu recomendo fortemente que a pessoa experimente, mas só se você tiver tempo e disposição e orçamento para poder fazer ter acesso a uma distância maior de Montreal, né? Em Montreal em si você vai ter basicamente os parques como Mont Royal, que tem essas opções mais simplificadas, né? O Jean Drapeau também, que é um outro parque que às vezes coloca eventos de inverno nesse sentido, que coloca uma estrutura, né, própria para isso. E os parques dos bairros, né, locais aqui, os bairros onde tem parques. Onde eu moro, por exemplo, tem um parque, eu não estou lembrando o nome dele agora, que eu vou colocar depois na descrição, que tem um dos maiores montes que você pode descer com esse trenozinho, né? Então, é isso. Com relação à diversão, você tem isso aí. Uma outra coisa que eu sempre recomendo e acho que vale a pena se você quiser um bate-volta para conhecer uma cidade que é uma estação de esqui das mais famosas aqui em Montreal, é Mont-Tremblant. Mont-Tremblant fica mais ou menos 1h30, dependendo do trânsito, 2 horas de carro de Montreal, e vale a pena um bate-volta para você somente conhecer a cidade. A estação de esqui em si, você precisaria estar preparado, principalmente no bolso, né? E eu diria para você que vai depender muito do seu nível de conhecimento, se você tem experiência em esquiar ou não, porque o aluguel, estou colocando isso inclusive na descrição lá no blog que eu tenho, vale a pena visitar. Eu criei uma matéria sobre essa questão da visita no inverno, então vocês podem ir lá também no link da descrição e acessar para mais detalhes. Mas o custo de esquiar para um dia, um passe diário, a roupa, o aluguel dos equipamentos, é algo que você pode gastar facilmente num único dia por pessoa, mais de $300, né? E aí eu estou considerando também que Mont-Tremblant é lindo, maravilhoso, mas já foi muito bom de visitar em outros tempos, né? Hoje o custo de almoçar ou jantar é altíssimo, né? Os restaurantes hoje estão com um preço que é uma coisa exorbitante. Então, vale a pena visitar sim, mas leva um lanchinho, alguma coisa e visita a cidade, faz um bate-volta. Tem você pode fazer as passagens pelos teleféricos de Mont-Tremblant, que vale a pena
fazer isso. Eu vou inclusive fazer um vídeo a respeito de Mont Tremblant, especial dedicado para quem quer trazendo um review de tudo que Mont Tremblant tem a oferecer para o turista, e não só no inverno, mas em todas as épocas do ano. E, bom, é isso aí. Bom, agora que você já entendeu mais ou menos qual é a dinâmica da diversão aqui em Montreal, partir para o tópico que talvez seja um dos mais importantes quando a pessoa vem fazer turismo aqui, e em lugares frios, né, que são os bares e restaurantes, já que você necessariamente vai dar preferência a fazer alguma coisa indoor. E Montreal, né, assim como todo o Canadá, deixou de ser um turismo mais acessível, e agora a gente está passando, desde o Covid, a gente vem passando por uma situação de inflação altíssima, e isso obviamente vai refletir no entretenimento, né? Como eu já havia mencionado antes, o turismo aqui ele tá um pouco assim salgado, né? Reflexo da inflação, e os restaurantes e bares eles não escapam disso, né? São os primeiros que vão gerar essa percepção. Então, eu poderia falar de muitos restaurantes que eu já fui, muitos bares, né? Mas como a gente está considerando um turismo de inverno, onde o seu deslocamento ele é um deslocamento mais limitado, eu vou deixar algumas dicas aqui de redes que você pode usar, já que elas vão estar disponíveis em vários locais de Montreal. Eu não vou citar especificamente alguns aqui, mas bom, os tradicionais, para quem começando pela questão do bolso, né? Você pode optar, se você quiser uma coisa rápida, o Tim Hortons, que é uma rede que seria o McDonald's canadense, né? Só que muito mais voltado para lanches quentes, croissants, salgados, coisas que você vai conseguir. Você pode conseguir uma refeição no Tim Hortons de 10 a 20 dólares já com os impostos inclusos. Como é servido no balcão, você não necessariamente paga a gorjeta, então se você quiser dar uma gorjeta lá na hora, até pode fazer, mas não é o caso. A maioria das pessoas que vai ao Tim Hortons está procurando uma coisa rápida, um café quente que resolva a sua vida sem, né, quebrar o banco, né? Como a gente diz aqui no Canadá. Com relação à qualidade, eu diria que já foi muito melhor. As lojas hoje estão bem assim largadas. Dificilmente você vai achar uma Tim Hortons 100% arrumada. E isso aí é parte do reflexo, né, de sucateamento que eu venho percebendo do fast food de forma geral, né, na América do Norte, né? As McDonald's aqui, e tanto aqui como nos Estados Unidos, vai perceber que em relação às do Brasil, acho que as do Brasil estão anos-luz na frente em relação à qualidade, limpeza, mas é uma coisa cultural. Para subir um pouquinho de nível, se você está procurando uma coisa para comer que seja com um gostinho brasileiro, uma coisa que se assemelhe mais aos pratos que a gente come, que não seja caro, que dá para você jantar, por exemplo, ou almoçar, ou a dois ou em família, sem necessariamente gastar tanto, eu recomendaria qualquer restaurante grego que você achar. Eu tenho em especial, já fui para alguns aqui, mas eu gosto muito de indicar o Souvlaki Bar, que é uma rede. Eu estou deixando inclusive essas informações todas na descrição desse vídeo aqui. Eu tenho um link que dá para um post no meu site lá, no blog, vale a pena visitar, onde você vai ter todo esse guia de onde você pode localizar os restaurantes, né? O Souvlaki é muito bom, um ambiente legal, um serviço rápido, a comida ela é bem servida, farta, né? Eu diria até, e assim o que você pede geralmente, se for um prato intermediário, dá até para 2 pessoas, e algo que você vai gastar, isso for um casal, por exemplo, com imposto e já com a própria gorjeta, né? Que inclusive eu vou falar sobre isso aqui também. Você pode gastar em média assim, de 50 a 60 dólares, né, dependendo do que você vai comer. A terceira recomendação seria para quem está, por exemplo, dentro de qualquer shopping ou mall, como eles chamam aqui, seria o grillado de Torino, que é basicamente a comida árabe. São tanto o grego como esses restaurantes árabes aqui, eles têm uma comida muito parecida com a do Brasil. Você vai encontrar um arrozinho, uma batata, um legume cozido, uma coisa assim que tem um sabor menos temperado do que a comida norte-americana. Você vai achar frango, carne, vai achar carneiro, e assim, uma comida leve e também muito farta. Como eu havia falado, o preço ele vem subindo mais, mas eu já cheguei, por exemplo, dentro dos shopping centers aqui, eu consegui pagar até 20 dólares num prato que comia 2 pessoas, um prato muito grande, muito bem servido, né? E você pode encontrar essa rede em quase todos os shoppings aqui, todas as áreas de mall, e basicamente é uma das recomendações que eu dou, assim. Quem gosta de comida asiática, chinês e japonês, há muitas opções aqui, muitas, mas eu não teria uma rede em especial porque a gente está colocando isso em cima de um orçamento que vai até seus 60 dólares por casal, né?
Um chinês ou um japonês de qualidade aqui, você vai pagar bem mais do que isso, né? Eu já fui a alguns rodízios aqui de japonês que gastei quase $50 por pessoa. É uma coisa assim que dá pra fazer uma vez ou outra perdida, porque realmente é muito caro. A qualidade é muito boa, mas muito caro. Bom, se você tá disposto, né, com folga no bolso para gastar aí $100 por pessoa, restaurantes sofisticados em Montreal não vão faltar. Mas aí é uma outra dimensão que eu não vou abordar aqui, porque trata-se de um turismo mais alto nível. Saindo da questão de alimentação, de restaurante, apesar de que alguns restaurantes você consegue também tomar uma cervejinha, como por exemplo a rede do Souvlaki Bar, você tem um cardápio de bebidas alcoólicas muito bem servido e nada do outro mundo, mas o preço acho que até confortável. Na questão dos bares aqui, você tem... Montreal ele é conhecido como uma região onde o número de cervejarias artesanais, né, é absurdo. Tanto que há vários festivais de cerveja durante o verão aqui, onde você vai ver muitas cervejarias da região produzindo. Então, basicamente, você consegue achar em cada esquina um bar que seja uma cervejaria artesanal. Tem a sua própria... Eles chamam de brasserie, né, que são as brasseries, no francês deles aqui, que são as cervejarias artesanais, né? Então, muitos dos bares aqui eles têm a sua própria produção. Nesse quesito eu indicaria o Trois Brasseurs, é uma rede de cervejaria bem espalhada aqui, bem distribuída aqui, bem popular aqui em Montreal. O preço dela em relação às outras é o mais assim, é o preço de entrada, é o que você vai encontrar um cardápio bem mais acessível em termos tanto de cerveja como de pequenos tiragostos, como a gente chama aqui, as entradas. Não é nada do outro mundo em termos de sabor, mas assim, em relação ao preço, vale a pena. Você também consegue comprar umas torres de cerveja que eles vendem lá, que é uma coisa acessível. Se você está em grupo e quer dar uma economizada, vale a pena também. Tem de 1 litro, 2, 3, até 5 litros. E com relação a essa questão de comida, acho que para finalizar seria isso aí, tá? Você tem muitas opções e durante o inverno provavelmente você vai entrar num desses restaurantes aí e vai dar uma curtida. Só, né, fica atento ao bolso, né? E com relação a essa questão do bolso, eu diria que quem está vindo para cá estar preparado, porque a província de Quebec é a província onde se paga mais imposto no Canadá. O que quer dizer isso, né? Há 2 impostos, o federal e provincial, e a soma desses 2 impostos, provincial e federal aqui, ela dá mais ou menos 15%. Então, sobre a sua conta, digamos que você teve uma conta de $100, você vai aplicar esses 15%, e as gorjetas, que são cultura na questão... É norte-americano isso aí, né? Tanto os Estados Unidos como o Canadá, a cultura da gorjeta é muito forte. Então, quando eu cheguei, a gente até via nas maquinetas lá 10%, começando com 10%, mas hoje eu confesso a você que a coisa ficou tão assim absurda que eles começam com 18% em alguns lugares, que é uma coisa assim. Você pode até alterar lá na maquineta e dizer qual percentual que você quer colocar, mas é uma coisa que na hora fica tão complicado que muita gente às vezes até coloca, até por uma questão de... É uma coação, né, que o garçom faz quando ele chega com a maquineta lá e já tem aqueles 18% mínimo para colocar. Mas eu diria que você tem como colocar lá o percentual que você quer, ou até mesmo não dá. Como turista, sendo brasileiro, eu vejo poucos turistas fazendo isso, né? Como a gente daqui, como a gente que está morando aqui, a gente já tem essa percepção da cultura e a gente já entende que um dia eu posso realmente, né, estar desempregado e precisar de um emprego que seja para trabalhar como garçom, e a gente meio que se coloca no lugar dos caras e diz, não, ok, vou dar a gorjeta porque um dia eu posso estar lá. Mas assim, você vai encontrar gorjetas em torno de 15% até 25%. É uma coisa muito forte aqui na região. Se a tua continha foi $100, 15% de imposto, logo de cara, que é o maior imposto do Canadá aqui na região do Quebec, e a gorjetinha, que hoje está começando com 15%, então aí a tua continha aí, na pior das hipóteses, ela vai começar aí com 130, somente se você fechou a 100. Bom, e para finalizar esse vídeo com relação à questão do turismo, eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas meu carro já está todo embaçado. A gente está a menos 30 hoje, está um dia de sol, né? Tá lindo, maravilhoso, como eu já mencionei aqui. Eu vou até depois abrir aqui para mostrar para vocês no vídeo. Eu queria finalizar com os mitos e verdades sobre o turismo em Montreal. E não só, abrindo parece, não só em Montreal, né? No Canadá de forma geral. A minha roupa de frio que eu comprei no Brasil, ela vai servir para cá. Notícia que eu tenho para lhe dar não faça essa besteira, nem de comprar nada no Brasil achando que vai dar para vir para cá. Se você tem um parente ou um amigo e você não quer gastar uma grana, eu até recomendo que você peça emprestado quando você chegar. Arrume um jeito de estar bem aquecido para chegar no aeroporto e tentar ver com seu amigo ou parente, se tiver um casaco daqui da região e que você não queira realmente ter que gastar uma grana com ele, peça emprestado. Acessórios, luvas, essas coisas você consegue até comprar em lojas
como lojas de desconto aqui que tem, eu coloquei também lá no post, se você for lá, tem todas as dicas que eu tô dando aqui, mas por exemplo, tem a Dollarama, que é uma rede de até acho que é 4 ou 5 dólares, que você vai achar acessórios de inverno baratos. E para quem quer realmente comprar realmente o casaco, tá disposto a pagar uma grana, eu diria assim, você consegue casacos até 100 dólares canadenses, a gente tá falando aí no câmbio atual hoje do real, algo perto de R$390. Pode ser que mude isso aí, né, mais pra frente, se tá assistindo esse vídeo aí, dependendo de como é que tá o mercado. É um casaco com capacidade de suportar uma temperatura de menos 30 graus. Um casaco de qualidade. A Winners é uma loja, inclusive, de remarcação. Uma coisa muito comum na América do Norte, onde você vai achar marcas. Você pode achar um casaco de grife lá, da Columbia ou da Calvin Klein, ou até acho que é North Face também, que é uma outra marca. É possível você achar, se você tiver sorte de procurar lá, né, nesses artigos de remarcação, um casaco por menos de 100 dólares. Mas se você vai passar uma vez, se você não tem plano de voltar, ou então você não está pensando em fazer mais um turismo desse de frio glacial, eu diria que peça emprestado, que talvez seja uma boa, mas não venha com roupas do Brasil para cá, porque a tecnologia que é utilizada lá não é a mesma daqui. Isso eu comprovei. Eu gastei, quando eu vim para cá, me mudei para cá, eu gastei uma grana no Brasil que eu joguei tudo fora praticamente, porque nada servia. Não aguenta o frio, né? É uma temperatura, né, realmente complicada. Outro mito, né, bastante comum, que os blogueiros, youtubers e todos os influencers que vêm fazer alguma coisa em Montreal gostam de mencionar, até mesmo as pessoas que moram aqui fazem, os bairristas, né, gostam de fazer essa divulgação, é a cidade subterrânea, a famosa cidade subterrânea de Montreal. Gente, a cidade subterrânea, na verdade, não é uma cidade, é apenas um sistema de conexões, né, que é basicamente uma galeria gigante que conecta metrô, universidade, prédios comerciais e o principal, dois shoppings no centro, que eu acho que é o Eaton e mais um outro lá que eu não estou lembrado, que são shoppings de universidades pequenas aqui, e você não vai ter nenhuma super experiência em estar andando. Você vai estar andando pelos corredores que estão por baixo, que vão facilitar seu acesso. Se você está pensando que você vai chegar lá e vai ver toda uma população vivendo nessa cidade, se movimentando, você esqueça isso. Você não tem nenhum glamour nisso aí, tá? O que vai fazer é facilitar a sua vida e não ter que andar em algumas regiões do centro da cidade, que é uma região limitada, onde você não vai ter que se expor ao frio. Mas basicamente é uma grande galeria. Então não venha achando que a cidade subterrânea vai ser uma atração. Não, ela vai ser um meio de transporte para vocês, se você estiver fazendo alguma coisa no centro. Basicamente isso, tá? Lá no post eu também estou deixando lá um link para você fazer download do mapa em PDF, se você quiser ver como é que funciona, né? E mais detalhes. Bom, terceiro tópico sobre mitos e verdades, eu vou falar aqui sobre a questão do transporte também, né? A gente já falou que carro pode ser uma boa ou não, né? Eu diria que para que você está como turista talvez não seja tão viável. E aí o que é que sobra? Sobra o metrô e sobra o ônibus. Mas o metrô, apesar da rede de metrô em Montreal ser uma rede bastante distribuída dessa região que a gente mora aqui, né? Nova York, por exemplo, que é bem conhecida pela malha de metrô que é gigante, né? Montreal tem essa vantagem, inclusive uma das melhores do Canadá, mas é limitada. Ela não vai chegar em todos os pontos turísticos que você precisa, né? Talvez para um período curto de turismo que você queira focar só em algumas áreas, o metrô resolve, mas em outros casos não. Não necessariamente você vai ficar protegido porque está no metrô. Há momentos em que você vai ter que pegar um ônibus e esperar, né, dentro de uma estação, esperar numa esquina ou numa estação de ônibus em Montreal durante o inverno rigoroso, não é das melhores experiências. Já fiz isso algumas vezes e eu confesso a você que você não vê a hora do ônibus chegar porque não há proteção em alguns lugares, não há nem a casinha para você ficar lá e a casinha é muito pequena, né? E ainda tem um detalhe, a casinha ainda é vazada por baixo, que eu não sei por que eles fazem isso, mas se passa um frio estúpido nas casinhas. Então, tenha em mente que só o metrô não vai resolver, apesar de ser muito bom, não vai resolver sua vida de turista aqui em Montreal. Em alguns momentos eu tive que apelar para um Uber, que hoje está até um pouco mais acessível, mas a gente está falando aí de qualquer corrida média que você vai fazer, durante o inverno você vai gastar aí de 30 a 40 dólares. O transporte público, por sua vez, você consegue ter uma qualidade, preço, se você pegar um passe semanal, né? Um passe para 10 dias, o custo dos passes eu vou colocar na matéria também lá, mas se for um grupo grande, talvez o Uber funcione bem, porque para dividir para 4 pessoas, talvez seja até mais viável do que pagar a passagem, mas vai depender muito do seu planejamento. Para encerrar, vamos para o quarto e último mito mais comum,
e bastante controverso, porque todo mundo acha que vai estar um céu azul com sol forte e o clima vai estar mais quente. Bom, esse é um dos maiores enganos que a gente tem em locais com clima ártico, né? Para explicar o porquê dessa questão da temperatura ser tão mais baixa em dias como esse, você tem duas condições. A primeira é: há uma tendência de ventos fortes, ventos do Ártico mesmo, que são correntes de vento congelantes. Então você pode estar num dia de sol maravilhoso, mas o vento está uma coisa assim impossível de você sair na rua, porque vai ser cortante. E a segunda condição é a questão de sistemas de alta pressão. Nos sistemas de alta pressão, você vai ter toda a umidade e ar quente que tiver, né, mesmo com o sol forte, toda essa umidade ela vai desaparecer e vai dar lugar a um ar extremamente seco. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando agora aqui, eu vou mostrar para vocês nesse momento. São 9 horas da manhã. Para vocês terem uma ideia, o termômetro está aqui apontando para sensação térmica de menos 31 negativo, né? Está um dia de sol maravilhoso. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Está menos 21 no termômetro, mas nesse momento aqui está menos 31 e o sol está brilhando. E eu acho que nada melhor do que a gente falar, né, é mostrar a situação. Eu estou no carro aqui, mas eu vou pegar aqui para vocês terem uma ideia. O carro está parado aqui em alguns momentos, desligado, e olha como é que estão as janelas, né? Para a gente ser mais específico ainda, eu vou abrir a janela para alguns momentos aqui, vocês vão ver como é a situação. Deixa eu ligar o carro. E vamos lá. Olha o sol. Olha a situação. Tá vendo? E menos 31 de sensação térmica. Gente, é um frio terrível. Então, gente, para finalizar, algumas dicas rápidas, né? Só para a gente relembrar, como evitar pegadinhas aqui no inverno, tá? Evite restaurantes turísticos nessa região do Velho Porto e em outras áreas do centro da cidade, porque você vai pagar por valores de refeição assim absurdos que não vão entregar o que o preço está sendo cobrado, né? Você vai comprar algum tipo de acessório para suportar o frio aqui durante o inverno, nesse seu período de turismo, e faça um investimento em algo um pouco melhor de qualidade, né? Mesmo que você pegue um casaco emprestado com algum amigo ou parente, os acessórios como toucas, luvas, bota, né? Esse sim você tem que ter um certo cuidado especial, porque não adianta você estar com um casaco de $500 e os acessórios dos mais baratos possíveis. As extremidades são as primeiras que você vai sentir frio. Terceira e última pegadinha. Tá nevando, leve, beleza, dá uma saída, vai bater umas fotos, se for confortável para você, vai curtir. Mas tá rolando uma nevasca, no período em que você tá aqui, né, de turista, fique em casa, é a melhor indicação e conselho que eu posso dar a você. Não é um dos melhores ambientes para você curtir alguma coisa, a não ser que você goste de aventura radical. Então, para finalizar o vídeo, eu diria aqui que para quem é o turismo em Montreal durante o inverno, se você é aquela pessoa que gosta realmente de aventura, gosta de neve, quer curtir esse clima bonito que fica realmente, porque fica muito bonito, né? Ok, venha. Você tá pensando em... Tá dando uma vasculhada, tá analisando as possibilidades de vir morar no Canadá e talvez Montreal seja um dos seus destinos. Eu diria que vir para conhecer talvez seja uma coisa, preparar você para a realidade do que você vai enfrentar, né? Mas talvez seja uma faca de dois gumes essa questão. Se você não conhecer o verão e saber como é que a coisa funciona aqui do lado bom, talvez só conhecer o lado ruim não funcione, né? E quando é que você, como turista, não deve investir, né, num turismo desse de inverno aqui em Montreal? Se você for uma pessoa muito sensível ao frio, se você realmente não está disposto a se limitar a ficar enclausurado em casa em dias que realmente o clima vai estar muito ruim, não faça esse investimento. Há outros lugares, né, que você pode fazer um turismo de inverno, somente você no Brasil. Você tem lá o sul do Brasil, tem a região na Argentina, no Chile, onde você pode ter um acesso a esse tipo de experiência de neve muito mais acessível em relação ao preço, né? E talvez não tenha essa necessidade de passar por temperaturas tão extremas como aqui, né? Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like lá, né? Se inscreve no canal, que eu vou estar fazendo mais vídeos sobre Montreal. Bom, não só Montreal, mas tem outros destinos que eu já fiz, como Caribe, Europa, e eu estou colocando isso aí nos próximos vídeos do canal, tá? Então, se liga aí e a gente se vê no próximo, tá? Muito obrigado pelo seu tempo.